E de onde veio isso aqui? Tomei um susto do Agora nada. a gente tá sendo entrevistado. Então, deixa eu entender isso. Na verdade, a gente sempre quis produzir algum tipo de conteúdo pra internet, mas a gente não queria que nada fosse muito fútil, banal, dancinha do TikTok, até porque eu não levo jeito pra isso. Eu até levo. Até ela Entendi. leva. E daí a gente pensou no podcast, porque a gente gosta de consumir, né? Conversar também. E a gente pensou nessa ideia de pessoas comuns que inspiram. Porque muitas pessoas entrevistam pessoas famosa. famosas. É. E muitas pessoas que são anônimas têm histórias de vidas incríveis que merecem também ser ouvidas, né? Então, por isso que a gente pensou nisso. Que legal. Algo meio sério, mas ao mesmo tempo descontraído. Eu achei que você ia trazer ela, falei pra você trazer. Ela tem um atendimento, eu liguei. Ah, Eu falei, linda, é que eu vi tarde, eu vi. Era 5 minutos antes de vir, né? É, tava vindo. Daí eu entrei pra ver o endereço. Daí que eu tava numa reunião aqui perto até. Daí eu liguei e ela falou, eu tenho atendimento às 5. Ai, que pena. Aí não rolou. É o bom que não é ao vivo, né? Não, Não, Consegui pode falar uma merda cortar. muito grande, Não, a a gente gente corta. corta. A gente corta. Quando a gente Tá bom. erra, a gente também Tá corta. bom. Isso, a gente corta. A gente fala assim, nossa, ficou ruim, corta. Ah, vocês cortam no meio do podcast? Não, a gente manda cortar. Não. Ah, A gente faz assim, tá. blá, 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 Entendi. assim, errei, deixa eu fazer de novo. A gente, entendeu? Mas a gente procura tentar Ficar tipo, 100% pra não gerar muito corte, né? E perder o... Mas é legal, Raciocínio. meu. Essência. Depois eu vou falar pra vocês como é que foi o Pod Ideia. Ou eu posso falar agora? A gente pode perguntar pra você. A gente vai te perguntar. Segura, segura. Tá bom. Pode, já tá gravando, né, Vitor? Pode começar. Pode conversar? Bem-vindos ao 4º episódio da primeira temporada do nosso podcast. Eu sou a Luane E eu sou a Luísa. e você pode ficar à vontade, porque está Entre Primas. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante. E também colocar gostei aqui, pro YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar. Pode nos seguir nas redes sociais, a gente tem TikTok e Instagram, @entreprimaspod. Lá no Instagram a gente posta mais sobre o convidado e também no TikTok a gente posta cortes. Pode introduzir o convidado, Lu. Gente, o convidado de hoje é uma pessoa que não sabe só contar história, mas também vive muitas delas. Ele tem formação na parte de administração, gestão de recursos humanos. Ele é sócio proprietário da Mapa 4, que é uma empresa de consultoria e treinamentos. Também é sócio da Rap Educação, uma empresa maior da América Latina, especialista em oratória, gestão financeira, educação financeira e inglês para crianças e adolescentes. Ele também é pastor do Cineceira, pai do Theo, marido da Aimee. E assim como a gente, também ele é podcast no Pod Ideio. É uma pessoa que tem uma bagagem incrível que falta palavras para eu dizer aqui. Mas eu tenho muita honra de apresentar. Seja muito bem-vindo, Deio. Ah, que querido, hein? Obrigado por essa apresentação chique. Não precisava tudo isso, mas me sinto honrado de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Foi difícil, Lulu, decorar tudo isso. Pô, eu tava olhando pra ver se tinha cola aqui atrás, mas não tem não, meu. Ela Adorei. decorou. Eu falei assim, não, vou aprender. Isso porque você me falou no WhatsApp, né? Não precisa me apresentar Não tudo precisa isso. esquentar a cabeça não, Não, Mas isso tranquilo. é quem você define, então eu falei, vale a pena falar como ele é com pessoa. E a gente Obrigado. vai explorar, claro, todas essas. O que vocês quiserem. Mas como que você dá conta desse currículo inteiro? É pai, podcaster, pastor, empresário. Meu Deus, como que funciona? Difícil, hein? Algumas decisões, assim. Primeira, por exemplo, uma decisão de agenda. Eu vou pra empresa 5h30, 5 Da manhã. horas. É porque eu não quero ter que trabalhar à noite. Porque à noite é o tempo do meu filho. Porque eu percebi que eu saí de casa pra trabalhar 8 horas ou 5, eu não vejo nem a Aimee, nem o Theo do mesmo jeito, que os dois estão dormindo até esse horário. Então eu prefiro trabalhar para mais cedo, porque para dar conta, porque não é só a empresa já dá um baita trabalho, mas é também a plataforma online do curso de oratória, é também os atendimentos pastorais, aconselhamento, casal em crise, é tudo isso da vida, de discipulado, construção de conteúdo, o Pod Ideio que eu gravo, vida devocional. Daí eu percebi que eu poderia fazer um uso melhor dormindo mais cedo, aproveitando a noite com o meu filho e minha esposa. Então 5h30 ela passa a pegar o Theo no colégio, já passa a me buscar. E eu dificilmente marco alguma coisa à noite, a não ser que
eu julgue muito especial, muito importante. Então, é mais uma questão desse comprometimento. Só que, claro, né? Por exemplo, eu amanhã cedo vou para Florianópolis fazer um casamento. Aí volto só domingo. Casamento em inglês, hein? Noivo britânico. Meu Deus. Então, daí domingo chego. Domingo à noite, em tese, eu pregaria. Daí hoje eu liguei pro Gui para ver se o Gui assume. Porque é essa a questão, trabalhar de segunda a sexta, sábado fazer casamento e domingo pregar, eu acabo ficando sem o meu dia de folga, né? E daí, biblicamente, eu preciso do meu dia do descanso, né? Aí é mais essa questão, assim, não... E também equipe, eu acho que isso também é muito importante. Na empresa tem equipe, no Cine tem equipe, eu acho que isso vai contando muito, assim. Delegar funções, né? Só que em compensação eu sinto que vou sendo útil dentro da minha própria potencialidade. Esse é o meu maior medo da vida, é chegar no final e pensar, poxa, eu poderia ter sido mais do que fui, poderia ter feito mais do que fiz, poderia ter ajudado mais gente do que ajudei, poderia ter produzido mais conteúdo do que produzi. Tem uma história muito legal do C.S. Lewis, ele conta que ele tinha muito medo de rato. Era um dos maiores medos dele. Aí ele foi pra guerra, ele lutou, né, numa guerra mundial, e ele conta que ele tava na trincheira, e, encostado na trincheira, bala voando, ele viu uma ratazana passando. E ele ficou parado olhando, ela passou em cima da perna dele e saiu pro outro lado. E ele não teve medo nenhum. Porque assim, com bala voando, o que é um rato? Porque o medo maior sempre vence o medo menor. Então essa questão. Tenho medos, né? É o medo maior. O medo maior é chegar no final da vida e falar, poxa, desperdicei os talentos que Jesus carinhosamente depositou. Meu Deus. Uau. Você já me deixou inspirada na primeira Aí eu tenho que fazer podcast mesmo. Gente do céu. Você tem que fazer não. podcast, tô Meu falando. Deus do Fiquei céu. feliz de estar aqui. Eu tô orgulhoso de vocês. Obrigada. obrigada. Tem que pôr pra acontecer. Gente, você fala e você prende a atenção, né? Você tem um jeito de falar muito... Obrigado. A gente ficaria horas aqui escutando, Sim. né? Um repertório muito grande. Gentileza de vocês. Não, é muito mesmo. Muito. Tem muita história, isso eu tenho. Nossa. Sim. Muito exemplo. E, bom, você já tem essa habilidade na oratória que você construiu com o tempo. Uhum. E você lembra, assim, da primeira vez que você teve que falar em público? Em público, assim, não necessariamente nas câmeras, mas Eu lembro. você travou, você conseguiu sair bem, igual você já sai hoje em dia? Eu tive um trauma, eu fiquei anos da minha vida sem falar em público. Vou contar a história pra vocês. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu fui na igreja, eu e meu irmão gêmeo, né, nós somos idênticos, e a hora que a gente chegou na igreja, a pessoa do Ministério Infantil avisou que ia ter apresentação, a gente não tava sabendo. Não, as crianças hoje descem direto pra salinha. Eu falei, não, mãe, não quero ir e tal. Não, vai sim, é bonitinho. Era jogral, sabe o que é jogral? Jogral, colocar uma criança lá da outra, cada uma deu um trechinho e tal, não é estrutura assim. Aí, beleza, chegamos lá no Ministério Infantil, vestiram a gente de Moisés, de Abraão, assim. Lençolzinho, só o lençolzinho aqui, né, pra fazer aquele ar de Antigo Testamento, barba de algodão, peruca, e cada um entrava e ia um trechinho. E a primeira criança foi, leu, a igreja fez, oh. A segunda criança foi, leu, e a igreja fez, oh, chegou a minha vez. Hora que eu fui falar, eu respirei fundo, assim. Respirei, a igreja deu uma risadinha. Sabe um murmurinho de risada? Sim. Fiquei muito nervoso. Fui ler, errei tudo. Daí a igreja riu mais alto, assim. Aí comecei a chorar lá na frente. Daí a igreja riu mais alto. Bando demoniado aquele dia lá, vou te falar a coisa. Aí, eu lembro da cena, porque trauma fica, né? Uhum. Eu lembro da cena da minha mãe vindo, me abraçando, porque eu travei, comecei a chorar, me levando pro banco. E eu no banco, eu falei pra minha mãe, mamãe, por que eles riram? Eles não riram porque eu errei depois deles rirem. Eu sabia que quando eu respirei, eu escutei uma risadinha. Isso me travou muito. Por que eles riram? E minha mãe falou, filho, sabe o que foi? A hora que você deu aquela respiradinha, desamarrou o nó, apareceu sua tetinha, caiu o lençol. Eu fiquei anos da minha vida traumatizado por causa do raio da minha tetinha, velho. E eu não queria mais falar em público de jeito nenhum. Aí eu lembro que, já continuando, com 18 anos, no meu primeiro ano de faculdade, aconteceu uma situação em que... Eu conto muita história se eu não parar, então eu vou... Essa eu não vou contar. Tá, então tá bom. A gente quer te ouvir. Eu lembro que eu fui fazer meu primeiro trabalho, era um trabalho de METEP. E a professora era muito, assim, criticada, que ela era muito brava. E eu não fui no dia do trabalho, me deixaram pra fazer
apresentação, sabe? Essa coisa que a gente sempre teve culturalmente. Um faz o trabalho, Uhum. um segura o cartaz, o outro Sim. apresenta. E eu lembro que eles me passaram tal, e tinha um trecho que me falaram que no começo do trabalho tinha os desafios de construir esse trabalho. Era sobre ensino, pesquisa e extensão. E na hora me veio que seria legal, eu tinha uns 17 anos, eu acho. Seria legal eu falar que um dos desafios do trabalho tinha sido lidar com a falta de um dos integrantes do nosso grupo, que a gente acabou perdendo no caminho. Só que ele tinha trancado o curso, e eu achei que seria legal falar como se o cara tivesse morrido, sabe? Nossa. Ai, não Daí eu comecei a acredito. falar, não, o Luizão ter ido embora foi um negócio assim que assim, foi muito difícil perder um colega como ele no meio do trabalho, deixou a gente sem chão. E enquanto eu falava, eu via lá no fundo a professora perguntando para as pessoas assim, e no meio do caminho eu falei, meu, será que vai dar ruim isso aqui? Mas sabe, eu já tava no meio do caminho, eu falei, eu vou embora. Me falta um filtro, eu acho. Daí eu falei, no final, a professora falou, olha, eu preciso admitir que foi um dos piores trabalhos que eu já vi na minha vida. Volta lá na capa, tá escrito errado. Foi um negócio assim, terrível. Mas ela falou, só tem um ponto positivo. Aí a gente, qual? Daí ela disse, a oratória do Marco. Fiquei impressionada, Marco. Eu achei que o menino tinha morrido. Achei que você conduziu de um jeito divertido e tal. Ela fez um elogio. E, meu, aquilo ali me libertou do meu trauma. Foi um lado, assim, que me pegou demais. Assim, que eu falei, nossa, eu gosto disso aqui, sabe? Só que, claro, né, daí se eu for olhar o lado do chamado, aí desde criancinha eu tinha algumas coisinhas assim, né? Porque a gente era pequeno e a gente vestiu o terno pela primeira vez pra ser pajem de casamento. E meu irmão foi lá no quarto dos meus pais e falou, ó, eu sou advogado. Eu meti uma Bíblia debaixo do braço, fui lá e falei, ó, eu sou pastor. Nossa, E o vai brincar, meu viu? irmão virou advogado, eu virei Vai pastor, você brincar. acredita? Deus sabe, mas foi isso. Sim. Então, sempre foi bom, então, com as palavras. É um dom mesmo. Ai, não que fui bom. Tipo, eu fiquei travadão um tempão. Sim, Mas acreditando naquele naquele trauma de trauma. criança. Daí depois eu fui criativo, eu tinha potencial, né? Mas aí eu fui estudar muito. Eu não acho que eu era perto do que eu sou hoje em conhecimento e aplicação Sim. da comunicação. Porque depois, quando eu fui trabalhar na igreja, cuidando de adolescentes e crianças, fiquei contando história para crianças durante anos, 3 cultos todo domingo. Aí contava muita história, pregava para adolescente. Daí entrei na vida profissional, na área de treinamentos, na Unicesumar. Unicesumar me mandou para muito treinamento de oratória, dentro e fora do estado. Eu ia muito para São Paulo, daí me apaixonei, daí fui estudar isso, fui estudar na Austrália. Então, eu acho assim, a comunicação é uma habilidade que a gente desenvolve. Eu acho que é como a gente ir para academia. Eu falo isso, pô, todo domingo, saio meio-dia do almoço, ou 1h30 para o escritório. Preparo a palavra, organizo, porque eu já venho pensando nela a semana inteira. Termino de preparar 4 horas. Das 4 às 7, fico ensaiando. Daí eu chego, prego, ensaiando na frente do espelho, em voz alta, do jeito que tem que fazer na oratória. Chego no culto, prego, desço, alguém fala, nossa, você tem o dom. Eu falo, dom. Tô desde a 1h da tarde lá, ensaiando em voz Tô o alta. dia inteiro aqui repetindo esse Pô, texto. tô aqui treinando, praticando, me aplicando. Eu acho que sim, existe algum desenvolvimento natural, uma facilidade de contexto. Por exemplo, eu sou gêmeo, idêntico. Eu sei que pequeno as pessoas param crianças gêmeas. Que lindo, igualzinho, como que é Sim, seu chama nome? atenção. Chama muita atenção. Eu tenho uma lembrança de uma vez eu no cinema e uma mulher falando, ó, tá tendo uma promoção para encontrar figurante gêmeo e tal. Então eu lembro que eu tinha muita dessas coisas assim. Então eu acho que, claro, fez, né, de mim uma pessoa um pouco mais aberta para conversar. No entanto, eu acho que não chega nem perto do que o estudo da habilidade pode proporcionar. Mas, claro, né, tem gente que nasce e fala, nossa, mas eu não é muito do que eu acredito que aconteceu comigo, olhando até os vídeos da minha performance com 18 anos e de hoje eu falo, Deus do céu. E eu acho que com 50 eu vou falar, meu Deus do céu, pro que eu faço Sim, hoje. a gente Sim. sempre olha. Vai lapidando, né? Exato. Você vai praticando, treinando. E você também fez outros cursos, igual você falou, na parte profissional, que a Isso. empresa investiu em você. Então, isso, né, conseguiu fazer Total. você ter essa progressão da fala, da Exato. oratória. Até porque tem esse gap, né, no Brasil. Por exemplo, eu morei na Califórnia e morei na Austrália. Em ambos os países existe educação de comunicação de oratória na escola. Então, essas disciplinas eletivas.
que são super importantes. Então, eles entendem a comunicação como algo que vai fazer muita diferença no futuro. E no Brasil não tem. Igual o Brasil não ensina vendas na faculdade. O cidadão sabe construir uma casa, mas não sabe vender, que ele é a melhor pessoa para construir uma casa. Aí ele tem a habilidade, mas não tem o mercado. Por isso que a gente vê gente pior que a gente, melhor posicionada. Fala, pô, não é possível, eu sei muito mais que essa pessoa, e ela vende muito mais que eu, ela ganha dinheiro, eu não ganho. É porque a comunicação e a venda conta demais. Eu acho que é um gap brasileiro, assim, que é muito bom que a gente amenize. Por isso que eu acredito e sou sócio da Rap daí, que ensina oratória para criança e adolescente. Aqui no Brasil eles traumatizam, né, na escola. Total. Tipo assim, tem seminário, vai lá apresentar, mas não ensina como que fala, como que Exato. apresenta. Coloca oportunidades, mas se você toma um erro na quinta série, nunca mais esquece, né? O pessoal é maldoso, né, quando fala em público. Total. É muito difícil. Muito. Eu acho que essa é uma questão muito importante a ser resolvida, mas eu acho que será. Sim, eu acho que vai acabar entrando na grade como educação financeira. Hoje já começa um movimento forte das escolas para ter. Eu acho que a gente chega lá. Sim, com certeza. E como surgiu a Mapa 4, a sua empresa Você viu essa necessidade de ensinar oratória? Sabe que depois que eu comecei essa parte de treinamento, de palestra, de me especializar nessa construção de conteúdo estratégico, que é o que eu faço hoje, eu percebi duas demandas. Uma era de ensino, porque dentro da empresa eu tenho duas. Tem a Mapa 4 Educação e a Mapa 4 Consultoria. A consultoria, eu defino o que vai ser dito em momentos relevantes. Então, uma empresa de capital aberto precisa ser entrevistada, CEO e CFO, pelos bancos, para o banco determinar compra ou venda de ação. O que é que a empresa responde se perguntarem da inadimplência do governo, de tal notícia, de um jeito que o banco não emita depois uma ordem lá de vende essa ação que vai dar ruim. Como é que a gente responde de um jeito que anime o mercado? Esse lado. Ou então, uma empresa me ligou que ia franquear, para franquear, a Nike tinha que autorizar, porque trabalha com linha limitada, streetwear. Então, a Nike controla a demanda. Aí ela produz X. Só que a empresa tem 4 lojas. Se ela tiver 40, vai ser 10X. Então, a Nike precisa autorizar. O que é que eu digo para a Nike deixar uma empresa franquear e comprar muito mais? Então, tem esse lado. E o outro lado daí é esse que foi de onde surgiu. Porque eu, até como complemento de renda, faz 11 anos, 10 anos que eu ensino oratória. Eu fiz no começo, muito porque eu via que era uma demanda, fechava uma turminha, sabe? Primeiro eu lembro que deu 10 pessoas cobrando R$100. Tinha meu irmão, tinha a Aimee, minha esposa, tinha minha cunhada, tinha todo mundo assim, da família. Mas depois eu comecei turma 2, turma 3, turma 4. Daí as grandes empresas, daí programas de uma duração um pouco maior. Aí quando eu vi, eu já tinha uma possibilidade enorme. Aí hoje eu acho que aí consolidei. Por mim, eu faria muito mais educação do que consultoria. Mas a consultoria também valida a educação. Porque são os cases. Eu falo que fiz isso numa multinacional. Daí a hora que eu vou ensinar, a pessoa me escuta com um outro jeito. Entendi. Muito legal. Muito interessante. Bom, a gente já sabe que você é referência na oratória, na conversa. Você acredita que falar bem é só não gaguejar? Ou todo mundo consegue aprender? Isso é algo que consegue ser aprendido? Sabe que o meu parâmetro para falar bem não é o da performance no sentido dos nãos. Porque antigamente a oratória era isso. A gente falava da oratória do robô, que é o que você não pode fazer. Então era muito do travadão. Parâmetro era o Jornal Nacional, boa noite. Não ter sotaque, não mexer as mãos, não colocar a mão no bolso. Não é isso mais. Hoje a oratória ela é uma ciência, até porque ela é recente, muito diferente. É a melhor versão de você. Então, vou dar um exemplo aqui, vocês assistiam Big Brother? Sim. Confessa. Às vezes, Vou pegar 2 exemplos aqui, ó. Assisto. Big Brother Brasil das antigas. Vamos pegar aí Sabrina Sato e Grazi Massafera. Grazi Massafera é o produto da oratória antiga. Tem que mudar o jeito. Tem que perder sotaque. Tem que virar carioca, tem que se portar. Sabrina Sato é a potencialização de quem ela é. Ela vai pro programa dela e ela ainda fala, oi gente, aquele jeitinho dela. Porque a gente potencializa quem a pessoa é a partir do jeito dela.
é essa questão. Eu já não acredito muito nessa oratória do não gaguejar, do não fazer isso, não fazer aquilo. Para mim é muito da capacidade de convencimento. Poxa, a pessoa fala de um jeito envolvente, ela é criativa. Claro que tem os nãos. Eu não vou falar para você fazer qualquer coisa com a sua mão. Quando bolsa a orelha, seguindo a linha de raciocínio, ontem, depois, como é que a gente vai conversando, como é que a gente traz a pessoa, conexão visual, a postura, ombro para trás, base aberta, tem tudo isso. Mas também tem o me preocupar em falar de um jeito que eu convença a pessoa. Eu dou um exemplo do seguinte. Para mim o erro é assim. Pensa comigo numa pescaria. Qual a sua comida favorita? Vixe, que difícil. Lasanha. Lasanha. Imagina que a gente vai pescar. Aí a gente tá pescando. Aí Luiz olha e fala, o que é que você tá fazendo? Daí você tá colocando lasanha no anzol. Aí eu vou falar, ué? Daí ela vai dizer, não, é que eu gosto de lasanha, então eu vou pescar com lasanha. Daí você vai dizer, não, mas você não coloca o que você gosta. Você coloca o que o peixe gosta. É a mesma lógica. A gente fala daquilo que a gente gosta de falar. Apresentação institucional da empresa. A nossa história. E sendo que o cara foi lá para mudar a vida dele a partir do que a empresa oferece. Aí a gente entra no que é chamado de TED organizacional. Eu vim aqui para falar da minha casa que eu tô pensando em comprar, o sonho, quero ver o quartinho do meu filho. E tô lá ouvindo que há 35 anos atrás o fundador abriu. Essa questão, para mim, a oratória é o convencimento, é a maneira como a gente fala de um jeito que de fato faz diferença. Uma definição que eu só aprendi na Austrália é que oratória é um jogo de siga ao mestre, do Riaz Meg. Eu acho maravilhoso, porque a gente segue as pessoas. Eu subo no palco, tô desconfortável, você fica desconfortável. Eu dou risada, me divirto, você se dá risada, se diverte, eu choro, você chora. Assim, na venda é a mesma coisa. Eu chego e falo, você fala, quero comprar esse copo, Déio. Eu falo, meu, R$30, mas eu parcelo. Você não perguntou de parcelamento? Quem achou caro fui eu, você vai achar caro também. Agora eu falo, não, meu, melhor copo da sua vida para gravar podcast. Isso aqui, meu, R$100, mas pensa nos R$100 bem gastos. E a sensação que você tem é outra. Fazia muito tempo que eu não ia numa pizzaria comer rodízio. E teve um aniversário do meu sobrinho, a minha irmã marcou lá, a gente foi. Aí tô eu lá na mesa, chegou uma moça e falou brie com mel. E eu disse, não, muito obrigado, não sou de comer brie com mel. Ela baixou perto do meu rosto assim e falou, é a melhor pizza que você vai comer na sua vida. Eu falei, oi? Ela é muito boa, come que você não vai se arrepender. Confia em mim, come. Meu, eu olhei pra ela e falei, tá bom, põe aqui no prato. Ela pôs, eu adorei. Mas o que eu adorei mais ainda foi a convicção que ela disse. A convicção muda tudo. É essa a diferença. Eu acho que oratória fala bem. Fala com o coração, fala de um jeito que a pessoa sente que é verdade, fala com argumentos para convencer o outro. Muito mais do que não gaguejar ou gaguejar, muito mais do que o que eu faço com a minha mão. Tem outros, isso tudo compõe. Não é que eu não vou chegar lá. Mas eu acho que, por exemplo, a pessoa vai para o meu curso, ela acha que é isso que ela vai aprender. Depois ela fala, nossa, tem um universo gigantesco. É sobre mais confiante, então. Se Total. eu estou confiante, eu e falo. confiante e estratégico. De também assim, meu, vou perguntar o certo, porque é isso, entendeu? E é bem perceptível mesmo. A Grazi, ela mudou muito a voz. Outra pessoa. É como se o negócio fosse outra pessoa. O jeito dela se portar, de falar, enfim, tudo. E a Sabrina é a mesma coisa. Eu lembro delas do BBB. Eu assistia das antigas. Ela admitindo agora. Na hora, né? Deu uma pipocada. Agora ela admitiu. Não, é porque assim, agora... às vezes eu perco o interesse. Eu acho que fica muito sem graça. E antes, antigamente a gente também não tinha celular, tecnologia, então era o auge assistir o BBB com o Bial falando. Não, total. Né? Mas eu lembro da Grazi, o jeitinho dela de interior falando, mudou muito, mudou muito. Ela chegou também a falar umas entrevistas que ela foi criticada também, por isso que ela mudou. E quando a gente recebe crítica, a gente valida o que o outro fala muito, né? É demais. E eu acho que também, pela minha experiência trabalhando com publicidade, que eu faço campanha publicitária também, escolha de ator e atriz. Sério? Eu vejo. Entendi. Tô pensando que. Olha, eu sei sou que tem. Atriz. Aí, ó. Entendeu? Aí. Eu sei que tem isso na empresa, por exemplo, ela me pede. Eu faço o roteiro, ela acha lindo, pede a contratação. Não sou eu contrato produtora para contratar os atores, mas ela me brifa. Eu gosto do sotaque de São Paulo. Eu acho que a gente precisa perder o ar de interior. Daí, assim, você vê que existe algo da sociedade, mas tende a morrer também, eu acho. Porque agora o jeitão da internet mata isso. Porque agora eu não quero
a comunicação idealizada hoje não é do Bonner, é do Cazé. É a naturalidade do influencer que eu gosto, não a atriz que fala daquele jeito. Então a gente tende a ter isso, sabe? É porque antes era algo feio, agora é algo que é sua característica, né? Exato. Marca a Então, pessoa. Marca. Você vira referência, falar de um jeito diferente, uma risada Total. diferente. Olha o Cortella. Pô, a Amo excelência Cortella. é fazer o seu melhor, Ah, tá nas rindo. condições que você tem. Aí você Bem fala, desse cara, jeito. Bem, nossa, é o desse jeito. Cortella. Você não acha estranho o sotaque? Você fala, meu, eu ficaria horas ouvindo esse cara aqui. Ele é muito bom, fiz curso dele. Que bom, meu. Que legal o curso dele. Uhum. Ele teve um curso online que ele deu, né? De que era? Não lembro. Legal. Faz tempo. Então não. Filosofia alguma coisa. Era filosofia alguma coisa. Acho que era Quem Eu Sou. Não, Legal. Não É um lembro. tema mais de É. autoconstrução, de autoconhecimento. Faz muito tempo. Eu adoro. O meu preferido é o Cláudio de Barros Filho hoje. E você falou que treina bastante, né? Antes de falar, no Cine principalmente. Total. E eu acho que também é isso que ajuda, né? Quando a gente treina bastante, a gente sabe o que vai falar, então a confiança ela vem. Mas já teve que improvisar alguma vez? Pô, demais, eu fiz muita besteira. Deixa eu contar uma história pra vocês. É isso que a gente quer, uma história de improviso. Não, olha só. Um dia eu fui... Me chamaram pra fazer uma inauguração de posto de gasolina. Meu, eu falei, que, cara? Nada a ver. Nada a ver, mas por quê? Não, porque, cara, vai ter um momento solene lá, acho que seria super legal você dar uma palavra, tal, por favor. Eu falei, tá bom, eu vou. Pela amizade com o cidadão que tinha feito o projeto, tinha ficado lindo o posto, ok. Aí quando cheguei lá, tinha muita gente, tinha uma multidão assim. Eu falei, meu Deus do céu, meu, que é isso? Posto de rodovia, que louco. Não entendi nada. Aí eu cheguei lá, falei pro cara, aconteceu aqui? O que tem tanta gente? Não sabia que tava tanta gente na inauguração de posto. Aí ele falou pra mim, não, é que tá aí o Marcos Brasil, que é um locutor de rodeio muito, muito famoso. Eu falei, ele tá aí, cara, o pessoal veio pra ver ele e tal, cidade rural, você sabe como é e tal. Eu falei, entendi. Ele falou, inclusive, vai lá dentro pra você ver a homenagem. Meu, eu cheguei lá dentro do posto, tinha uma baita de uma frase motivacional do Marcos Brasil. Meu, eu que não sou bobo, peguei, já tinha pensado em alguma coisa, tal, de falar, coloquei a frase do Marcos Brasil pra terminar a minha palestra, minha fala, minha palavra. Aí falei um pouquinho de excelência, falei um pouquinho de Davi, aí eu trouxe pra encerrar, e eu falei, claro, eu queria encerrar com uma frase genial. Uma frase que diz assim, nisso o pessoal já sorriu, o pessoal viu o que viria. Daí fui falando a frase, sabe quando o público tá todo assim, ó, e o Marcos Brasil aqui, me olhando. Eu tava uma expectativa, eu falei a frase, e eu falei, essa frase é do grande, do único, do maravilhoso, Marcos Viola. Errou o nome. Marcos Viola é um cantor sertanejo. Eu sei que na hora o pessoal fez assim, ó, foi uma cara de desespero. Ai, meu Deus do céu. Meu, sabe o grito comum, assim, de constrangimento? É Marcos Brasil, é Marcos Brasil. Meu, aí eu olhei pro Marcos Brasil. Ele tava rindo. Ele sorrindo. Aí, nessa hora, daí ele gritou pra mim, o Marcos Viola é bom também, né? Eu falei, cara, não como você, mas ele é bom demais e tal, e a gente começou a conversar. Mas, meu, N vezes, uma vez fui dar uma palestra numa casa de recuperação, e eu usei uma frase do Ralph Emerson, que eu fui fazer esse lado voluntário, e a frase diz que a oratória é muito sobre o quanto nós acreditamos que o homem eloquente é o que, no fundo, está embriagado de uma crença. Só que na casa de recuperação o cara levantou a mão e falou, eu não acho que embriagado devia ser um termo com uma conotação positiva em nenhum contexto. 70% dos caras lá estão lá por causa do álcool. Do céu. Aí um dia eu tava dando uma palestra, acabou a luz, outro dia eu tava fazendo um casamento, esquentou meu tablet, fui olhar o celular, tava também fora, fiz o casamento no improviso. Quantas vezes, meu, caí nessa? Um dia eu começava com uma história que eu achei engraçada, e eu não ensaiei, porque eu já tinha feito essa palestra muitas vezes. Eu esqueci a história no meio, tive que correr no computador, foi um vexame. Meu, eu acho que se expor é correr riscos. E faz parte. Nossa, você é preparado, porque comigo eu acho que eu ia desmaiar. Não, Eu não ia conseguir. mas tem técnica, por exemplo, branco. Branco, obviamente,
Vou dar um exemplo aqui. A gente tá conversando num restaurante. Sabe aquele momento que você diz assim, meu, o que eu tava falando mesmo? Uhum. Daí eu digo, prima, deixa eu falar da minha faculdade. Quando eu falei da minha prima, eu lembrei da minha faculdade. E você começa a falar da faculdade. Porque repetir a última sentença tem uma chance enorme de trazer o que você estava dizendo. Uma técnica, por exemplo, uma coisa simples, outra coisa. No improviso, a gente joga dentro de casa. Sabe o Timão, meu Corinthians, que joga muito melhor na Neoquímica Arena do que fora? Então, a gente joga dentro de casa, no meu domínio. Então, se eu vou improvisar, você pode me chamar para falar Fala um tema aleatório aí, vou falar de podcast. Eu vou chegar lá e eu vou trazer algo que pra mim já é muito comum falar. E depois eu transformo em podcast. Então eu vou usar um poema aqui do Mário Quintana que eu uso em muito casamento. Que diz, quantas vezes a gente em busca da aventura procede tal e qual o avôzinho infeliz. Por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Sabe o que eu acho que é podcast pra vocês? É parar de procurar fora o que já tinha dentro, né? Esse potencial, essa vontade de mudar o mundo. Esse desejo de fazer algo útil para a sociedade, para vidas desconhecidas, que podem inspirar outras pessoas. E, aí eu vou embora, mas por quê? Eu levei para o meu campo. Não parece que eu planejei? Uhum. Parece que, mas não, é o jeito da gente improvisar, mas é técnica. É que ninguém ensina. Triste, né? Meu Deus. Um dia eu quero ser como você. Capaz. E você sempre usa isso, né? A gente olha as pregações do Cine, música sertaneja, Sim. sempre tem uma frase lá. Preenchimento. Como que você consegue fazer esses links? É que Ainda mais com a Bíblia, né? Tipo, no meio da pregação. Não, tem uma frase sertaneja. Mas é essa certeza que qualquer coisa liga com qualquer coisa. Quer ver uma frase do Picasso? O maior inimigo da criatividade é o bom senso. Eu não tenho bom senso. Por isso que eu tenho criatividade. Sabe? Eu vi uma entrevista do Marco Luque, que ele falou, o Marcelo Tasso fala pra ele, tem medo da inteligência artificial? Ele diz, não. Não tem medo de te substituir? Não. Por quê? Porque a inteligência artificial é lógica. Eu não sou. Eu acho que essa questão, a falta de bom senso, permite criatividade. E eu tenho convicção de que qualquer coisa se une a qualquer coisa, desde que a gente faça o link correto. Mas, por exemplo, ensaio em voz alta resolve isso. Sabe por que a gente trava enquanto a gente fala? Porque a gente não ensaia em voz alta, a gente fica lendo. Vou falar isso, ponto 1, falar isso, ponto 2. Só que o que é que você não ensaia nessa leitura? Essa frase de conexão. Quando eu falo em voz alta, eu vou dizer o seguinte, então a amizade é fundamental. Ainda mais numa relação de podcast. E o que me lembra do ponto número 2 que eu trouxe. O que me lembra do ponto número 2 é a frase de conexão. Senão eu teria feito assim. Esse era o ponto 1? Ponto 2, pessoal. E aí parece que eu tô perdido. Mas quando eu ensaio em voz alta, isso vem porque a gente está falando. É uma coisa muito simples, mas que resolve muito da fluidez. Então são, assim, oratória, eu acho que são centenas de técnicas pequenininhas. E quando você fala, a pessoa fala, mas quando a gente une, e para mim preenchimento é isso. Eu sei que o argumento a pessoa esquece. O preenchimento, que é o que fixa, o que solidifica o conceito, não. Vou dar um exemplo. Desculpa, eu tô falando muito. Não. Vocês fazem um chuta debaixo da mesa aí. Não sei como, né? Que essa mesa é enorme. A gente tá tão prestando atenção em você me fala. que a gente esquece. Mas, por exemplo, vou falar aqui um conceito. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, que a responsabilidade é do maduro. Gravem isso. A responsabilidade é do maduro. O mais maduro tem que assumir a responsabilidade. Você vai falar, ok, entendi. É uma coisa que você vai levar pra tua vida? Não é tão forte. Agora eu vou te contar uma história que um dia eu ouvi de um palestrante. Ele contou que quando eles eram pequenos, ele tinha muitos irmãos, eles eram muito pobres. E por isso, eles só tinham mistura no domingo. Uma vez por semana tinha frango. Um frango assado. E era o dia da alegria da casa. E ele conta que eles sentavam à mesa, todo mundo ao redor, eles oravam e o pai dele dizia sempre a mesma frase. Eu sou o mais velho, eu escolho o primeiro, me dá o pé do frango. Ele cresceu pensando, meu pai é muito doido. Podendo escolher primeiro qualquer pedaço, escolhe o pé do frango, que gosto esquisito. Só que quando ele foi crescendo, ele entendeu. Não é que o pai dele preferia o pé do frango. Pegava o pé do frango para deixar mais carne para os filhos. Aí eu te falo, o pé do frango é do mais maduro. Você não disse que é a pessoa mais madura da relação? Será que não era você que tinha que puxar o papo de perdão?
Não é você que tem que assumir esse pé do frango? Agora você diz que é o mais maduro, mas não puxa. Você não é o líder da equipe. Por que é que as conversas difíceis não acontecem ou são terceirizadas? Você não diz que o seu filho é o imaturo, mas me responde por que quando vocês brigam, parece que ambos são adolescentes e não só ele, porque um gritando mais alto que o outro. Quando é que você vai assumir o pé do frango? A história do pé do frango você jamais esquece. Nossa. É deixar o Meu pensamento Deus, intrusivo falar, então, né? Exato. Meu, é isso. Às vezes a Amy olha pra mim, eu falo um preenchimento, ela faz assim, claro, né? Eu geralmente testo. Eu testo uma história num ambiente, o exemplo eu deixo meio engatilhado, mas às vezes eu dou uma ligada pra uma pessoa que não pode ser muito Caxias, assim, tem que ser meio doida também. Eu falo, meu, tô pensando em falar isso aqui. Eu dou uma filtrada se eu achar, mas às vezes passa, às vezes eu também me permito lá na hora. Quando eu tô pregando e fecho o olho, é que eu meio que entrei na vibe improviso. Vou começar a prestar atenção agora. Ih, Presta tá improvisando, ó, atenção. fechou o olho. Fechei o olho. Porque a pregação também não deixa de ser uma experiência mística que você acredita que o Espírito tem que falar. Sim, Então eu não posso claro. ficar totalmente preso ao papel. Preso a um roteiro, né? Então, eu sei que eu acredito que o Espírito também guia o roteiro quando eu estava construindo. Mas, meu, ir lá na hora. Mas eu fecho o olho, eu reparo agora. Vou prestar atenção agora. E o Theo, ele tem esse jeitinho seu, né? Eu ele vejo tem. os stories Sim, da Aimee, muito. ele tem umas perguntas muito Ele interessantes, ele fala umas coisas, você fica assim, gente... Mas sabe o que é muito da criação da Aimee? A Aimee, ela tem um negócio de disciplina positiva, terapeuta infantil familiar. Ela fala sobre deixar ele falar, ele tem a oportunidade. Ele fez a besteira que fez, ele tem a oportunidade de se defender. Um dia eu baixei pra amarrar o cadarço, ele veio por trás de mim assim, ó, me deu um tapão na orelha assim. Não acredito. Ô, moleque, você tá doido? Não sei o que a Perdeu o Aimee fez. respeito. Eu falei, tá maluco? A Aimee fez, deixa ele explicar. Daí eu abaixei na altura dele, falei, filho, o que aconteceu, cara? Ele falou, papai, você tá a semana inteira brincando de lutinha comigo. Eu falei, é verdade, mas não vale na cara, nunca te dei na cara, eu sempre aviso que começou. Tem as regras. Tinha as regras. Ah, tá, não sabia. Meu, resolvi Sim. a questão, mas ele tem a oportunidade de falar, acho que é por isso. Ele ficou um menino desenvolto e o que ajuda muito. Ele argumenta com as mãos, porque a gente abaixa na altura dele e nós dois falamos. Uhum. A probabilidade dele ser desenvolto porque eu uso as mãos é muito maior. Então tem essas coisas, mas ele tem um jeitinho, ainda que as pessoas falem, pô, um comunicadorzinho. Sim. Sim, mas é muito. da criação da mãe dele. A Aimee é uma especialista, né? Ela me ensina muito disso. E teve algum momento, assim, com o Theo que te marcou muito? Algo que ele te ensinou? Ah, mas ele me ensina demais. O que mais me marcou foi na Austrália. A gente tava tendo uma briga, eu e a Aimee, e eu lembro que a gente discutindo, e a gente foi muito pra Austrália, eu fui pra estudar, mas a gente foi também pra investir no nosso casamento. A gente vinha de um tempo difícil, e eu lembro que a gente tava brigando lá, e o Theo me puxando, ele tinha 2 anos e meio. Vamos brincar, papai, vamos brincar. E de repente eu falei, Theo, espera, tô conversando com a mamãe. Do que você quer brincar? A gente vai brincar depois, não agora. Daí ele falou, eu quero brincar de não brigar. Eu chorei. Isso aí me marcou demais, mas ele é muito assim. Esses dias, ele me estranhou que me viu saindo à noite. Eu não saio. Por que você vai sair à noite? Falei, porque o papai precisa atender um casal, filho de namorados, que brigou. E, assim, era um casal já em processo de divórcio. Mas o Theo falou pra mim, ué, é só falar pra ele pedir desculpa. A inocência, né, da criança. Tipo, é muito Muito, fácil resolver. Muito fácil, pede desculpa. Uhum. Eu falei, filhão, eu vou avisar ele. Mas Muito de fato, mais difícil, né? quando você vai conversar, assim, o Theo não tá errado. É que a pessoa não quer pedir desculpa. Que a pessoa não quer mudar. Eu acho muito interessante o conceito de Jesus de arrependam-se, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, a metanoia, a mudança de mente. Mudem, porque o reino de Deus está próximo. Mas a gente interpreta esse está próximo numa perspectiva de tempo, daí soa ameaçador. Quando é uma perspectiva de possibilidade, ao alcance das mãos, está próximo. É possível. Então eu acho que tem muito disso, assim, quando eu chego num cara desse, eu acho que às vezes ele já não acredita mais que é possível. E às vezes ele não quer. E às vezes ele não quer dar o braço a torcer. E aí a coisa vai degringolando, numa situação que geralmente é muito triste. Um dia um amigo meu, pastor, falou, cara, eu descobri no meu ministério que divórcio é um velório sem defunto. Mas é um luto terrível. E antes as pessoas não percebem. Porque na briga a sensação é que me libertarei.
É que vai ser uma liberdade que eu... E, meu, talvez, de fato, tem contextos e contextos. Sim. Tem gente que de fato, Precisa, né? precisa, é uma relação abusiva. Eu já vi muita coisa. No entanto, quando é uma questão muito do não quero, e ao invés do não consigo, não posso, quando eu acho que é uma questão muito da ilusão do que eu acho que eu vou viver sozinho, ela não dimensiona o tamanho do luto. Mas você também não precisava ter deixado a conversa tão down assim. Sim. Quem mandou? Eu nem lembro qual foi a pergunta aqui. Vamos mudar um pouco esse clima agora? Vamos entrar no nosso Se quadro. você quiser. Ah, tá. Vamos lá. Vamos começar. Então, esse é o quadro modo trote. Bom, Deio, a Vou Lu explicar pro vai explicar. pessoal como que é o quadro. A gente já contou pro Deio, né? Pra gente não Que a gente pegar ele contou de... pra você nos bastidores, mas a gente tem que Não avisar o pegar pessoal. Ah, é verdade, é verdade. desprevenido. Não, senão ninguém vai entender nada. Né? Tá bom? Bom, esse é o quadro modo trote. A gente pediu pro Deio tentar ligar pro Gui, que é um amigo próximo dele, que é também pastor lá no Sindeceira, né? E a gente sabe que as duas coisas preferidas do Deio é contar a história e pegar no pé do Gui. Entendi. Daí vocês pensaram no negócio pra... Aham. Obrigado. Sim, vamos trollar o Gui. E deixar registrado ainda, vai ficar gravado. Meu Deus do céu. Eu tenho que pôr no Viva Voz, então. Calma, eu vou explicar. Tá. Explique. Enquanto ele vai ligar pro Gui, enquanto ele fala com o Gui, a gente vai mostrar palavras aleatórias e ele vai ter que encaixar essas palavras na conversa sem dar bandeira, que é um trote. Tá bom. Tem que convencer ele que você Tá bom. falando... Tá bom. É improviso. Tá na hora de você provar, porque você é o mestre da oratória. Ah, tá bom. Eu nem tô preocupado com a oratória, tô preocupado com a minha amizade. Ai, meu Deus! Ele vai entender depois. A oratória é o de menos. Ele vai entender depois. Então Tá. pode ligar. Posso ligar? Aí começa a falar, eu vou te mostrar as palavras. Tá bom. Tomara que ele atenda. Mas eu ligo no Viva Voz? Isso, Sim. aham. Você vai pegar? Põe aqui no microfone ou não? Isso, põe no microfone. Vamos ver se ele te Aí vai aparecer atende, assim, né? Você não tem saldo. Brincadeira. É. Só que eu... Já pensou? Aí tá no modo foco, porque a primeira desliga, a segunda chama. Você não tem salto. 2,000 years later. Deixe a sua mensagem. Não. Ih, Deus mostrou pra ele, ó, não atende. Eu Vamos- odeio querendo te Vamos atentar. escolher outra pessoa? Vai, escolhe aí. Eu escolho? É, não sei quem que você... Eu ligo pra mim, se vocês quiserem. Mas é que ela Nossa. sabe que você tá aqui. Mas eu não Sim. acho que ela acha que eu faria isso com ela. Ah, Ou então... Você vai fazer a gente É perder daí- a amizade com ela. não foi nossa ideia. Deixa eu ver, vamos ver. Que... Ela vai me xingar muito. Vamos ver. Ah, não, ela tá atendendo. Ih, não sei não. Tem alguém do Cine que vocês querem que eu ligue? Vamos pensar. Pensar. Amiga de vocês, quem é mais amigo lá? Nossa, o Gui não É. quer te atender. A gente queria muito trollar o Gui, mas não vai dar. Fica pra próxima. Nossa, eu finjo que eu tô preocupado, mas eu tô muito aliviado. Ai, graças Vou a Deus. tentar mais uma vez. Vamos pensar. Talvez Enquanto isso, eu na vou insistência pensando. ele fala. Tá torcendo pra não Tá atender. torcendo. Obrigado, Deus, por cada por cada vez que toca. Ai. Ele não... Ih, não E deu. aí? E você é amigo do Nicolas? Você ligaria pro Nicolas? Ah, eu ligaria. Tá. Alguém que me atende, certeza, é o Luan que trabalha comigo, né? É verdade. O Luan me atende. É, por causa do trabalho com você, Pode né? ser, você É. escolhe. Tenta o Nicolas ou o Luan. Vou tentar o Luan. Não, o Luan vai atender. É, porque como trabalha pra você, já É, acho ele que é vai mais achar coisa de trabalho. importante. Será que ele vai odiar a gente? Alô? Oi, e aí? Lindão, beleza? Bom, e você? Bom, tudo na empresa? Todo o pessoal tá aqui. Quem que tá aí? O Legível. Ah, não acabou a reunião ainda? Você tá participando da reunião? Não, Ah, então tá bom. tô organizando aqui a casa, todas as atividades. Tá bom. Tô vendo pro PT também play. Ô, velho, você viu que vai ter o jogo de futebol do Maringá e do Atlético Mineiro? Vi. Que a gente caiu? Aham. Você sabe o Gela Boca que vende sorvete e o patrocínio lá? Sei.
Como? Então, cara, eu tô conversando aqui com um cliente que ele é um possível patrocinador, velho. O cara vende travesseiro. E daí ele quer fazer, né, uma espécie de ação lá, com uma calculadora humana, velho, uma ativação, isso. Muito maluco, mas eu achei um baita abacaxi pra gente resolver, velho. Aí eu tô aqui com ele pra entender se você ficaria confortável em conduzir esse projeto, velho, pra que a gente consiga entregar alguma coisa, mas tem um perigo do cara não gostar de nada e ainda ficar queimada a marca. E, velho, mas também pode ser um negócio que é estilingar a Mas você nossa tá aí com empresa. ele? Ele tá ali dentro da sala, cara, mas assim, Não, fala, é você um tá zoando, cavalo velho. paraguaio Para de zoar. que, Você tá cara, zoando, nós velho. perdemos pro fantasma, que é o operário, velho. Ô, mano, eu tô aqui no podcast que eu tô gravando e fizeram um desafio de ligar pra alguém e ir usando palavras aleatórias, velho. trote. Velho, entre primas do Cine, depois que você vê esse vídeo aqui, eu quase consegui, porque você reconheceu faltando uma palavra, velho. Por qual? Ah, a hora que você falou que eu tô zoando, faltava uma pra eu terminar o negócio aqui, velho. Lua te conhece bem, Nossa, Ô, Luan, percebeu? você me conhece, hein, velho? Abacaxi, velho. Um abacaxizão. Onde é que você percebeu que eu tava falando merda? Velho? Do abacaxi, velho. Abacaxi. Lua foi paciente em aguentar, hein? Nossa, tô te achando paciente demais aqui, velho. Eu sou paciente demais, velho. Você é muito bonzinho, velho. Ó, obrigado, Obrigada, donzeira. Luan. Obrigada, Beijo. Luan. Tchau. Nossa, mas você foi muito bem. Muito. Não, mas eu achei que eu burdei. Porque, tipo, estilingue, eu usei estilingar. Mas Então eu achei que eu burdei um pouquinho. Vamos tirar um pontinho, É, então. eu acho que pode ser 9. 9 menos 1, porque o Luan descobriu, então 8. Gente, mas foi muito bem. Pô, mas Umas palavras aleatórias. Não, eu achei que vocês trouxeram palavras difíceis, né? Mas Pra manter no mesmo assunto. Mas O travesseiro. você conseguiu encaixar muito Nossa, bem. Aí me fala que eu sou um excelente contador de mentira, né? de história não. Às vezes eu faço umas brincadeiras assim, dizer pra minha mãe que eu não fui, tipo, que o Theo não foi, e eu sustento, velho. Eu preciso melhorar. Muito bom. Bom, bora fazer um jogo rápido, ping-pong, Pra Tá gente bom. encerrar. pra gente já encerrando. Um livro que mudou sua vida. Ah, vale a Bíblia? Uhum. Ah, então. A melhor de todas, pra né? mim mudou demais. Um jogo que você ama jogar com o Theo. FIFA. E agora eu tô na fase. Ah, pode ser 2. Tô na fase do Pokémon, você acredita? Aquele de caçar na rua? Não, aquele de Game Boy. Lembra? Ah, sim. Antigo. Tem um emulador no meu celular que a gente joga junto. Que legal. E ele ama Among Us. Among Us. Um ensinamento do futebol. Do futebol. Eu acho que fazer parte de uma equipe, eu não era dos mais habilidosos, mas eu gostava muito de ser voluntarioso, assim. Legal. Algo que você ainda quer aprender. Eu acho que eu quero aprender. Eu quero aprender muito mais de comunicação ainda. É um desejo que eu tenho. E eu acho que eu gostaria de aprender um pouco de mais uma língua. Talvez francês, algo assim. Eu comecei Aí. a fazer francês. Acho que Tô isso- muito estranho, mas Mas tô tentando. mas é legal, né? Muito legal, bem diferente, assim. Então, Eu fiz inglês, né? Aprendi, fiz 4 anos. Aí eu falei, eu sempre Uma gostei nova. de aprender língua, assim. Falei, vou tentar o francês, mas é muito, muito diferente. Então, só que A ainda é melhor pronúncia. que... Por exemplo, quando eu morava fora, eu te lembro que tinha muito alemão comigo. E daí o alemão eu acho impossível. O francês eu acho difícil, mas eu acho Mas é possível. meio Possível. parecido também Uhum. o francês, né? Dá pra... Se você vê uma relação de Aham. palavras, né? Sim, muito. O próximo é uma frase que te inspira. Uma frase que me inspira. Muitas, né? Tem várias. Tem muitas que me inspiram. Acho que hoje eu vou citar uma do Shakespeare, que diz que a dor sempre parece... Poxa, eu usei ela hoje numa gravação. A dor sempre parece ser possível de ser resolvida, exceto por quem a sente. Eu acho que essa é a ideia, assim, da gente olhar para a dor do outro com uma impressão menor de que ela é tão simples assim. Uau. Acho que é uma coisa que hoje eu tô com ela na cabeça.
E o último é um conselho que você daria para o seu eu mais jovem. Acho que o meu eu mais jovem tinha muita ansiedade na velocidade dos projetos. E eu acho que hoje eu acredito mais em processo do que eu acreditava. Então acho que essa é uma questão para mim. Posso terminar com um preenchimento aleatório? Sabia que quando o pessoal voltou da guerra do Vietnã, uma parte dos soldados voltou de avião e outra parte voltou de navio. Quem voltou de avião teve uma vida muito difícil, com ópio, com droga, porque para eles foi muito difícil lidar com essa questão que ontem eu estava na guerra vendo horrores e hoje eu estou na minha casa. E quem voltou de navio, 3 meses, 4 meses dentro do navio, eles tiveram uma vida muito melhor, porque foram elaborando com os demais soldados os pesadelos, as Demorou para dificuldades. chegar. Demorou para chegar. Então eles chegaram já muito mais saudáveis mentalmente por terem convivido desse luto do trauma da guerra. E hoje eu penso nisso, a importância do processo, sabe? A gente quer chegar rápido, quando a gente pode chegar melhor, se fizer passo a passo. Por isso que eu elogiei vocês aqui no podcast. Eu comecei a fazer podcast porque eu peguei Covid cedo. E eu achei... Sabe na época a gente achava que ia morrer? Uhum. Qualquer pessoa que pegava o Covid achava que ia morrer. E eu lembro que 25% do meu pulmão tomado, tal, aquela sensação ruim de respirar. E eu fiquei com a sensação de que eu teria desperdiçado, que eu não tinha compartilhado o suficiente do que Deus me deu. Fazia muito devocional, tinha muita inspiração, achava que Deus falava comigo e não falava pra ninguém. Daí eu comecei a gravar dentro do carro, que é um estúdio improvisado e tal. Mas era muito mais pra colocar pra fora. E, claro, né, não sou famoso e nem almejo isso. Não é algo que eu penso ou sonho. Mas eu penso em relevância, em mudar a vida de uma pessoa que seja. E o Cine hoje tem lá a sua frequência de 250, 300 pessoas por domingo. E no podcast, no Podedeio, eu tenho a média de 500 por dia. Então você vê, tem 2 igrejas, 2 comunidades, 2.100 pessoas com o podcast top 1. Não é um número de um podcast gigantesco. Mas me agrada muito saber que quando eu falo da esperança de confiar em Deus de manhã, As pessoas estão sendo ouvidas. Tem uma boa parte de pessoas terminando e orando comigo e falando, Deus, toma conta da minha vida, quero recomeçar. Então acho que é muito disso, assim, do processo de, muito mais do porquê eu faço do que onde é que eu chego, porque isso é até um princípio de prospecção, né? A gente é responsável pelo tanto de semente que joga, não pelo que vira fruto, que dá fruto ou não. Isso aí é com Deus. A nossa parte é semear. E eu acho que vocês fazerem isso aqui, eu acho genial, acho lindo. Eu acho que supera 99% das pessoas que não tiram um projeto do papel por medo, por não querer arriscar, por depender de um resultado que tem muito mais a ver com a expectativa da comparação do que com o desejo de fazer diferença. Por isso que eu achei muito legal. Eu fiquei feliz de ter vindo assim, não só assim por poder participar, que pra ser honesto, eu gravei um podcast faz umas 2 semanas, sabe quando você tá numa semana assim que você fala, outro podcast? Mas, aqui não, eu falei, vai ser legal. E eu acho que vai ser legal também por viver isso aqui, ver do começo, sabe? Muito mais pela relação aqui de falar, nossa, meu privilégio ver vocês fazendo isso. Então fica o meu incentivo. Ai, obrigada, Deio, de verdade, pelas Imagina. palavras. Obrigada também por ter aceitado o convite que a gente fez. E Imagina, fiquei honrado. foi muito especial você ter aceitado. A gente ficou muito nervosa de te Pensou, convidar. meu Deus, não Imagina. tem nem vocabulário pra falar Ah, assim. para com isso. A gente tava muito nervosa. Eu fiquei com medo de vocês entrarem em assuntos polêmicos, nem entraram. Não, a Não. gente vai fazer isso com você. Não. Obrigado. Bom, aproveita esse momentinho, deixa suas redes sociais, vende teu peixe pro pessoal te encontrar aí. Onde o pessoal te Tá acha. bom, e pra onde eu olho? Aqui, ó. Essa? Não. Acho que é aquela ali, É né? aquela ali. E tá bom. Então, as minhas redes sociais, eu sou Odeio. Meu Instagram, aí eu tenho a plataforma de cursos online, é um momento de assinatura, onde você aprende muito sobre comunicação, mapa4educação.com.br, mas o 4 é em número romano, então mapaiveducação.com.br e Podedeio, que é o meu podcast. Eu acho que é o que eu tenho mais vontade de vender, mas a pessoa poder consumir e aprender sobre oratório e comunicação num preço acessível e poder
consumir de um jeito diferente sobre o Jesus maravilhoso. Show? Show. Muito obrigado pelo convite. Ai, obrigada a você Não, por ter Fiquei vindo. muito honrado. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê domingo no Cine. Combinado. É isso, gente. Foi esse Gente. 4º episódio. Até semana... Não essa, na próxima. Tchau, 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 gente. tchau. Muito obrigada.